Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você chegou até esse vídeo, é porque você é professor da enfermagem e está se preparando para concurso, certo? Eu sou o professor Vinícius e hoje eu vim trazer algumas questões, né, que vão ajudar na preparação aí para o concurso. Então vão ser algumas dicas que vão te ajudar, vão turbinar a sua preparação aí para a sua prova, certo? Então aqui vão ter questões, não só questões de enfermagem, mas também de outras áreas, né? Então questões de enfermagem, de técnico de enfermagem, de enfermeiro, que vão contribuir, porque trazem temas que são relevantes, certo? Então, sem muita delonga, vamos lá, que o importante aqui é treinar. A primeira questão é uma questão que traz um assunto bem importante por conta das suas características enquanto doença infecto-contagiosa, né? A tuberculose, que a gente vai tratar aqui, é uma doença de alta incidência ainda no Brasil e que tem um tratamento bem antigo e com algumas informações que a banca pode querer cobrar, né? Então elas costumam cobrar esse assunto em prova, então é um tema importante. Se você vai fazer prova de enfermagem, não tem como, precisa dar uma olhada lá em tuberculose nos manuais mais atuais, tá? Então é uma questão aqui de 2019, desculpa, então a gente já pode ver aí que é um tema relevante. Bora lá. Então é uma questão da FURB de 2019 para técnico de enfermagem. A tuberculose é um grave problema de saúde pública mundial e milhares de pessoas ainda adoecem e morrem devido a essas doenças e suas complicações. Isso está no manual do Ministério da Saúde de 2017. Com relação a essa doença, analisa as afirmativas abaixo. Diante de cada uma, coloque V para verdadeiro e F para falso, como está aí. Então, a tuberculose afeta principalmente os pulmões, é a primeira alternativa, certinho, né? Então, na maioria das vezes, a gente está falando de tuberculose pulmonar positivo, tá certo até aqui. Vamos ver o resto. Embora possa atingir outros órgãos e sistemas do corpo, perfeito. Então, a gente está falando de tuberculose extrapulmonar. Então, primeiro, tuberculose pulmonar, é o mais comum, e aí depois ele fala de tuberculose extrapulmonar, certinho, alternativa, tá? A segunda, com a infecção tuberculose HIV é responsável pelo aumento da incidência, da prevalência e da mortalidade por tuberculose. Então, é perfeito também, né? Então, HIV é uma doença que vai diminuir aí a sua resposta imunológica, as suas defesas, então vai aumentar a incidência? Vai, porque você está mais suscetível a pegar. A prevalência, o número de casos também. E mortalidade por TB, óbvio que vai deixar o indivíduo mais vulnerável, então, verdadeiro. A próxima, a busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Então, quando a gente fala de tuberculose, os sintomáticos respiratórios são aquelas pessoas que apresentam sintomas, certo? Então, eles são os nossos pacientes que a gente vai ficar de olho, beleza? Então, a busca ativa deles é a principal estratégia para o controle da tuberculose, perfeitinho até aqui, uma vez que permite a detecção precoce das formas pulmonares, né? Então, a gente está falando aqui de forma pulmonar, de sintomáticos respiratórios e que ajuda na detecção precoce. Perfeito. Estaria errado se a gente tivesse falado aqui de forma extrapulmonar, né? Então, como ele está falando de formas pulmonares, tá certo, a gente pode procurar os sintomáticos que vai dar certo. Beleza? Então, nada de errado até agora. A próxima. Os sintomas clássicos de tuberculose são. Aí é um assunto que você tem que anotar aí para sua prova com isso decorado, né? Porque tem que estar na sua cabeça. Quais são os sintomas da tuberculose? Então aqui ele bota tosse aguda com sangue? Não, né, gente? Tosse é crônica, que a gente está falando de um bacilo que traz uma característica importante para a gente, que é o crescimento lento. Então, não é uma questão igual uma pneumonia, né? Que o paciente ele vai demandar pra gente sinais e sintomas de forma mais rápida, né? Uma semana já é um tempo demais. Aqui, quando a gente fala de tuberculose, não. Aqueles são aqueles sintomas mais arrastados, então é tosse por mais de 3 semanas, certo? Então, aqui ele fala de tosse aguda com sangue. Não, a gente não está pensando em tuberculose nesse caso. Polidipsia, né? Ganho de peso, não, aqui a gente está falando de perda de peso. Então febre vespertina, tosse por mais de 3 semanas, perda de peso, e aqui ele bota oligúria, nada a ver, sintoma urinário. Então essa alternativa está completamente falsa, né? Ele não trouxe nenhum sintoma aqui relevante para a gente.
certo? De que a gente possa considerar como verdadeiro. Então, nada a ver, alternativa falsa. E a última, o tratamento deve ser feito por um período mínimo de 6 meses, perfeito. De 6 a 9 meses, perfeito? Sem interrupção e diariamente, perfeitinho, alternativa verdadeira, tá? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos ver lá se tem alternativa para isso. Tem a letra A, aqui a gente marca sem pena, né? Quem tá fazendo concurso fica com pena de marcar a primeira, porque, meu Deus, a primeira deve ter alguma outra mais correta. Não, nesse caso aqui, ó, letra A. Beleza? Bora então passar para a próxima. Questão aí da FAUEL de 2020, é uma questão que caiu para médico. Aí você vai achar, meu Deus, uma questão para médico, tem que fazer? Tem que fazer porque ela é uma questão que vai tratar do Manual de Controle da Tuberculose no Brasil, sublinhei ali. E é um manual que está nas nossas bibliografias de prova, então se caiu para o médico, pode cair para a gente também, certo? E é uma questão bem tranquila, a gente vai ver agora, tá? Bora lá. A adesão ao tratamento de tuberculose é um desafio para a saúde pública, sim, em função do seu longo período. Então, fica 6 meses o indivíduo lá tendo contato com o serviço de saúde, porque precisa. Sendo assim, quando o paciente abandona o tratamento, ele deve ser reiniciado, certo? De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle de Tuberculose no Brasil, qual é o período de interrupção do tratamento que pode ser considerado como um abandono? Então, esse tratamento vai ter que ser reiniciado. Então, ele quer saber aqui qual que é o período de abandono. Beleza, é uma questão bem objetiva, certo? E aí a questão do abandono é algo que é extremamente relevante quando a gente fala de tuberculose. Aqui a gente vai, e ele dá as alternativas, né? Letra A, 10 dias, letra B, 15, letra C, 20, letra D, 30 dias. Aqui a gente vai marcar a letra D sem pestanejar, porque é um mês, né? Para a gente considerar aqui abandono. O paciente não veio durante uma semana. A gente dá seguimento ao tratamento de onde ele estava. Agora, se ele está na segunda fase e interrompeu por 30 dias, a gente vai considerar esse caso como abandono e vai ter que reiniciar o tratamento, certo? Então, casos de abandono de tratamento a gente considera com 30 dias de falta, certo? Atenção a isso. Isso é uma questão importante. Bom, vamos tratar aqui de outro assunto que é bem relevante no contexto das provas de enfermagem. Bom, que é uma questão da VUNESP para enfermeiro e que caiu no ano de 2020, ou seja, bem recente. Aqui vai tratar de dois assuntos, vacinação e pré-natal, tá? Então, vamos lá dar uma olhada na questão. Em 15 de 6 de 2019, ROS de 26 anos, primigesta, data da última menstruação 30 de 11 de 2018, compareceu à consulta de enfermagem para início do seu pré-natal. Então, o início aí, a gente já pode colocar algumas questões aqui, né? Começou o pré-natal no período adequado? A gente já pode ver que não, né? Então, ela está em a última menstruação 30 do 11 e, ó, o início do pré-natal, primeira consulta em junho. Então, a gente tem aí pelo menos 7 meses de distância entre a data da última menstruação e o início do pré-natal. Então, a gente já pode falar aí, não começou nas 12 semanas iniciais, né, de amenorreia, que é o preconizado. Então, já é um pré-natal tardio, certo? De início tardio. Ao questionar sobre a situação vacinal, o enfermeiro foi informado que a gestante não recordava de ter tomado a vacina, ou seja, ela não lembra, e não tinha carteira de vacina, ou seja, não tem comprovante, não ajudou muito, certo? E aí, frente a essa situação, né, da paciente, o enfermeiro o que ele deve fazer nessa situação? Então, ela não tem comprovante de vacina, ele quer saber aqui o que a gente faz com relação à imunização de antitetânica e barra, né, a DTPA, certo? Então aqui ele não está falando de nenhuma outra vacina, ele quer saber especificamente o que deve ser feito com relação à antitetânica. Então aqui vamos lá dar uma olhada nas opções, certo? Uma dose única de DT na primeira consulta, certo? Errado, né? Então aqui ela tá bem no finalzinho, a gente não vai dar uma dose só de DT, não, se a gente tiver outra opção. Então essa alternativa aqui ela não tá muito errada se você não tiver outra opção, certo, tá? Então vamos deixar ela aqui de stand-by. Vamos olhar as outras, 2 doses com intervalo de 60 dias entre elas.
Não, a gente está falando aqui de uma vacina que precisa de 3 doses, então essa daqui está erradinha. Letra C, 2 doses de DTPA. Não, a DTPA é uma dose só, e aí aqui o intervalo que ele está dando é de 30 dias entre cada delas, tá errado. 3 doses de DTPA, também não, DTPA é uma dose. E o esquema da DT, que são 3 doses, certo? E aí, por último, ele está falando uma dose de DTPA e 2 doses de DT, aí sim, com 30 dias entre elas. E aí, gente, aqui a gente tem que ficar atento para um ponto importante. Ela já está no final do pré-natal. Já está perto de ter o bebê, então a gente tem que garantir essa DTPA por conta do componente lá da coqueluche, né, para proteger o bebê, e aí depois essa mulher dá seguimento lá com a imunização da antitetânica, certo? Então a DTPA é importante lembrar, uma dose a cada gestação. Então a gente tem que iniciar aqui o esquema dela com DTPA, por quê? Porque está no final, certo? Se a gente tivesse mais tempo para trabalhar com ela, a gente faria DT e depois DTPA, dependendo da idade gestacional que ela tivesse, certinho? Então é uma questão importante aqui que trata do esquema de imunização da gestante. Então vamos seguir aqui com as nossas questões. Bom, próxima questão de número 4, também é da VUNESP, e aí ela traz duas coisas importantes aqui, dois temas importantes que a gente não pode ir para a prova sem estudar. A primeira é a diabetes mellitus, né? Diabetes, não tem como ir para a prova sem estudar. E o outro assunto é SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, certo? E aqui ele vai cobrar um diagnóstico de enfermagem importante. Então, bora lá, vem comigo. VM, sexo feminino, 50 anos de idade, diabética, com IMC de 26, glicemia de jejum de 96 miligramas por decilitro e hemoglobina glicada igual a 7,8. Passa pela consulta de enfermagem. A enfermeira sabe que na prática é importante priorizar alguns diagnósticos de enfermagem, certinho, uma vez que eles devem compor a base das intervenções. Então, tudo perfeito até agora. Considerando as informações da paciente para compor o plano de assistência, ela deve priorizar o diagnóstico de enfermagem D. Então, informações importantes aqui. Por que eu trouxe essa questão? Porque ela, às vezes, dá uma bagunçada na cabeça da pessoa que está fazendo a prova lá na hora, né? Ela olha assim e fala, nossa, tô vendo aqui grande possibilidade de marcar isso, e marca porque olhou a história do paciente e já pensou num futuro. Mas a questão, ela pergunta assim, ó, considerando as informações disponíveis, então a gente tem que considerar o que está aqui no caso. Então, o que tem aqui no caso? Que ela é do sexo feminino, que ela tem 50 anos, que ela é diabética, que ela tem MC 26, que a glicemia dela é 96 e que a glicada é 7,8. Então vamos para as alternativas que fica mais fácil da gente analisar. Bom, a primeira é risco de sobrepeso, a letra A. Então aqui ela dá, se vocês repararem, né, vocês vão perceber que todos os diagnósticos são de risco, certo? Então é importante a gente observar as alternativas, que já ajuda a gente. Então está falando de todos os de risco. Então, diagnóstico de risco é algo que o paciente não está, mas sim que ele pode vir a ter, certo? Então, aqui, risco de sobrepeso. Se a gente já raciocina assim, a gente já mata essa questão aqui de cara, ó. Alternativa A, risco de sobrepeso. Ela tem sobrepeso? Tem, né? IMC 26 já é considerado o quê? Sobrepeso. Então, ela tem risco? Não. Ela tem sobrepeso. Então, letra A não dá pra gente utilizar. Letra B, risco de glicemia instável. A glicemia dela tá normal, mas ela tem uma glicada que está fora do alvo, que é 7%. Então ela tem risco de glicemia instável? Tem, porque ela é diabética, porque ela tem essa glicada aqui, certo? Ela tem sobrepeso. Então essa é uma boa oportunidade para a gente marcar, certo? Tá bem compatível aí com o que tá na descrição. As outras, vamos olhar as outras porque pode ser que tenha alguma coisa que a gente possa discutir. Então vamos lá, risco de desequilíbrio hidroeletrolítico. Você olha diabetes e fala, mas o paciente com diabetes, se ele complicar, ele pode ter? Pode. Mas aqui não está trazendo nenhuma informação que a gente possa pensar nesse risco, né? Então não dá pra gente colocar. Risco de infecção. O paciente diabético tem risco de infecção? Tem, mas aqui não está falando nada sobre isso. É por isso que eu trouxe essa questão.
ela traz algumas alternativas que podem fazer você, na hora do nervosismo, pensar em besteira e marcar aqui. Então, mas aí a gente tem que ficar atento aqui, que é o que está disponível no caso. O que está disponível no caso não fala nada que ela tem um dispositivo, por exemplo, que vai aumentar o risco de infecção, que faça a gente pensar em risco de infecção, certo? Então não tem nenhum fator aqui que vai determinar que a gente possa pensar nisso. Então, risco de infecção não está cabendo aqui, risco de integridade tissular também não fala nada de pele dela aqui, né? Ah, mas o paciente diabético, ele não pode ter isso? Pode, certo? Ele pode ter isso, mas aqui no caso não fala nada sobre isso. Então a que melhor se enquadra aí é a letra B. Então é uma questão boa para a gente pensar aí no processo de enfermagem, além da gente pensar nas questões de diabetes. Então é uma questão que aprofunda o conhecimento, não só na questão da diabetes, mas também treina a parte relacionada aí à sistematização da assistência. Bom, e por último, eu trouxe uma outra questão que fala um pouquinho sobre IST, certo? As infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente era chamado de DST, hoje não mais. É uma questão da banca VUNESP, recente, aí de 2020, que cobrou para enfermeiro. Então vamos lá. MAS, 23 anos, procura o pronto de socorro relatando ter sido vítima de violência sexual. Lembrando que violência sexual, ou melhor, as violências, elas devem ser notificadas, certo? Então é um agravo de notificação compulsória, certo? Então, além da gente pensar nas medidas que a gente vai tomar enquanto profissional, a gente também precisa lembrar que é uma obrigação notificar. Então vamos lá, como profilaxia são utilizadas as medicações penicilina, um antibiótico, ceftriaxona, outro antibiótico, azitromicina, outro antibiótico. Bom, a sinal alternativa que relaciona as infecções sexualmente transmissíveis não virais, se eu fosse o examinador, eu tiraria esse não virais aqui para deixar a questão mais difícil, que essas medicações têm ação profilática. Então, quando a pessoa é vítima de violência, né, a gente precisa fazer essas medicações. Ótimo. Beleza, então é uma alternativa. A gente vai olhar as alternativas para ver que melhor responde aí o nosso comando denunciado, tá? Então, a primeira, gonorreia, ok, né? Porque ele está usando ceftriaxona, azitromicina. Tricomonas, ok. HIV, não, porque é viral. Clamídia, ok, né? Antibiótico. Sífilis, usou penicilina, então trata sífilis. Então, sífilis é também uma doença importante para a gente que vai fazer prova para enfermeiro, porque é uma doença aí que volta, né? Tá sempre com indicadores importantes. E aí a gente está sempre voltando nessa discussão. Então, sífilis é uma doença também velha que a gente tem que ficar de olho. Então, a sífilis aqui vai ser tratada? Vai, porque é bacteriano, né? E aí o herpes aqui não, porque é uma doença viral. Então, a alternativa A está errada, porque HIV e herpes não virais, então não vai adiantar tomar esses antibióticos para esses casos aqui, beleza? Então, vamos lá. A B, hepatite B. Então, hepatite B é viral, fora. Linfogranuloma tudo bem, clamídia tudo bem, sífilis tudo bem. Então aqui a letra B fica errada por conta da hepatite B. Letra C, herpes, não, a gente já falou que é viral. E hepatite B também não. Então já sai aí do nosso rol de escopo de ação dos antibióticos. Letra D, gonorreia, ok. Linfogranuloma, clamídia, sífilis. Então fica a letra D, né? Granuloma venéreo, bacteriano, clamídia, sífilis, tricomonas e gonorreia. Beleza, perfeitinho, letra D, certo? Aí aqui a gente vai ter gonorreia, HPV viral e HIV também viral. Então a letra E está equivocada, então o nosso gabarito é a letra D, certo? Então a única que a gente vai aqui contemplar, porque todas são doenças bacterianas, é gonorreia, tricomonas vaginais, né? Linfogranuloma venéreo, clamídia e sífilis, certo? É isso, gente. Essas foram as minhas dicas e espero ter ajudado, né? São alguns anos de experiência aí com atenção primária e trabalho nessa área também lecionando, então faço questões, me preparando para concurso também, então acaba que espero que tenha contribuído aí nos seus estudos com essas dicas, tá? Um abraço e até qualquer hora.